Nessa quarta e quinta-feira aconteceu aqui na sede da Associação Empresarial de Criciúma, a SIC, uma ação envolvendo as forças de segurança. A gente vai falar um pouquinho sobre essa ação que teve com a juíza Débora Zanini, falando sobre essas palestras e também assuntos abordados. A gente sempre fala sobre questão de segurança pública aqui no programa. Então, esses 2 dias foram específicos para a comunidade, abordando assuntos meio importantes. Juíza, obrigada por conversar com a gente, né? A gente vê pessoas da região, não somente aqui de Criciúma também, que trabalham com isso. Então, dá para explicar um pouquinho o que foi abordado nesse evento, né, a importância desse tipo de ação, que é a primeira que acontece aqui? É o nosso primeiro congresso regional da execução penal e do Conselho da Comunidade. Nós tivemos amostras laborais de Imbituba, Laguna, Tubarão, Araranguá e Criciúma, de todas as unidades prisionais, então, da nossa região. Foi muito bacana. Está sendo muito bacana. Cada diretor de unidade prisional trouxe as amostras laborais, os trabalhos realizados pelos detentos, pelos reeducandos, como forma de ressocialização, como forma de remissão. Então está sendo um encontro muito importante. Temos palestras variadas de advogados, temos palestras, eu palestrei também, do Ministério Público, da própria polícia, de agentes penitenciários. Então, assim, está sendo uma palestra muito bacana. O bispo Dom Jacinto também palestrou, o padre Joel Save também palestrou, todos focando na importância da ressocialização, dos direitos e dos deveres, que não se pode dar um dever sem dar o seu direito próprio, né, para todo reeducando e para toda pessoa como ser humano. Então está sendo um encontro muito interessante, uma troca de experiências fantástica. Tivemos o coral das reeducandas da penitenciária feminina, foi um momento lindo, foi um momento lúdico que emocionou a plateia. Elas cantaram maravilhosamente bem, então está sendo um encontro maravilhoso, está sendo lindo, assim, valendo muito a pena. Já temos pensamento para fazer outro maior ainda o ano que vem, e a gente está muito feliz assim com o resultado, com a participação de todos, com estudantes também envolvidos. Estamos muito felizes realmente. E juíza, a gente até conversava um pouquinho antes aqui da gravação, ela citou a questão do coral, né, o coral das detentas, e também outras atividades que elas fazem, né, como o estudo mesmo, a leitura. Então, esse é um trabalho bem forte também na penitenciária, né? Fala um pouquinho, além da música, né, da arte também ensinada, tem essa questão do estudo, da leitura. Vocês percebem a diferença? Você que está nesse cotidiano lá dentro da penitenciária, como é que você percebe o desenvolvimento delas? Nossa, muito. Leitura, elas amam ler. Até agora há pouco estava uma agente penitenciária me pedindo livros, né? Pedindo para eu arrumar doação de livros, que a biblioteca já foi toda dissecada, elas já leram todos os livros, assim. E tem a educação lá dentro, tem o fitoterápico, vocês precisam lá conhecer o fitoterápico. É uma horta maravilhosa, com plantas medicinais, com chás, com horta mesmo. Tudo que é plantado ali é consumido, alface, enfim, várias hortaliças, né, que são consumidas pelas próprias reeducandas. O trabalho é maravilhoso, é fantástico e vale a pena vocês irem fazer uma matéria exclusiva lá na penitenciária feminina. Sem contar na questão das costuras, elas têm trabalho na UFAWay, né, que é uma empresa de costuras. Elas costuram, tem a padaria Líder também, que elas aprenderam a panificação, aprenderam a fazer bolos, pães, enfim, o trabalho lá está maravilhoso, vale a pena mesmo conhecer. Com certeza, esse assunto vai ser abordado posteriormente, né, falando um pouquinho hoje, porque nesses 2 dias são vários assuntos, não somente esse, né, claro que a gente tem um pouquinho de destaque agora, porque realmente tem essas imagens do coral, e também é interessante a gente falar dessa questão da cultura, do estudo que elas têm, mas, juiz, em relação a outros assuntos abordados aqui, como é que vocês escolheram os assuntos, por exemplo? São as maiores dúvidas da comunidade, aquilo que o pessoal tem dúvida quando precisa fazer algum processo, como é que vocês perceberam e desenharam as palestras, né, os assuntos abordados aqui? As palestras elas foram focadas na ressocialização, nos direitos, nos deveres, e cada palestrante então abordou a sua maneira
a sua maneira essa questão. Por exemplo, a Polícia Militar, o Coronel Sanji Sartora, abordou a questão dos direitos e deveres na ronda penal, no trabalho da polícia na ronda penal, na fiscalização dos reeducandos do regime aberto, das saídas temporárias. O Ministério Público também focou nessa questão da necessidade de uma fiscalização efetiva, um combate às facções criminosas, que as facções elas atrapalham muito a ressocialização dentro das unidades prisionais, porque muitas vezes os reeducandos eles querem ter uma vida melhor, querem trabalhar e a facção acaba atrapalhando. Então foi todo um enfoque, cada palestrante escolheu um enfoque para abordar essa situação, para trazer à tona reflexões de como o sistema pode ser melhorado, que essa é a nossa função. O reeducando ele entra para pagar uma pena, ele tem uma dívida com a sociedade, ele tem que pagar essa dívida, só que ele tem que sair de lá uma pessoa melhor. Essa é a nossa obrigação como Estado. Nós não podemos deixar o reeducando sair uma pessoa pior. A nossa função é dar subsídios para que ele saia uma pessoa melhor, porque se ele não sair uma pessoa melhor, ele vai voltar a delinquir e nós caímos na reincidência. Então nós temos que evitar isso ao máximo. Então temos que trazer situações concretas para que a população carcerária saia dali uma pessoa melhor, para a sociedade ficar melhor. Bem importante. Obrigada, juíza Débora Zanini, sempre conversando com a gente aqui, essa parceria, falando sobre esse evento dessa quarta e quinta-feira aqui na sede da SIC. Bom, eu converso também agora com o policial penal federal, Del Montes, ele que também é o coordenador de políticas de assistência à pessoa egressa nacional, está aqui participando então desse evento. Obrigada por conversar com a gente. Então, falando um pouquinho desse trabalho que é feito aqui na nossa região, você que veio lá de Brasília, né? Qual a importância, o que dá para falar em relação ao que é feito nacionalmente e aqui em Criciúma? Primeiramente, boa tarde a todos, uma satisfação estar aqui representando o governo federal. Em primeiro ponto, nós vemos aqui hoje uma grande questão constitucional, que é a integração entre os entes federativos, que é a União está aqui, sob minha representação, o município, o Estado, falando em prol de um sistema penitenciário que está numa ascendência muito grande. O Estado de Santa Catarina se destaca já há alguns anos, dentro dos limites e do que é previsto, né, legalmente sobre as avaliações que o governo federal faz. Então Santa Catarina se destaca principalmente no trabalho e nas suas assistências. O município de Criciúma também se destaca por ser o primeiro município no Brasil a fazer um evento desse tamanho, incluindo tantas pessoas, quer seja a sociedade civil, quer seja o município, quer seja o Estado e o governo federal. Isso por si só é um marco na história do sistema penitenciário brasileiro e com certeza vai trazer muitos bons frutos à medida que isso for aumentando e consequentemente vai servir de modelo a nível nacional. Legal, falando um pouquinho desse termo que eu falei, né, que ele é coordenador de políticas de assistência à pessoa egressa. Pode ser um termo novo, né, ou desconhecido aí do pessoal. O que caracteriza uma pessoa egressa? Bacana a pergunta e é interessante. Pessoa egressa, pela Lei 7.210, são aquelas pessoas que saem do sistema penitenciário e ficam sob a tutela do Estado, no sentido positivo, o Estado dando assistência para ele até 12 meses, e aqueles que estão em liberdade condicional. Mas hoje o departamento vem ampliando esse conceito para todos aqueles que já tiveram um sistema penitenciário e quer, caso necessitem do Estado novamente, terão as suas assistências por meio de programas que são desenvolvidos entre o Estado de Santa Catarina e o governo federal. O que você percebe, você que percorre aí todo o Brasil, norte a sul, leste a oeste, como é que está essa questão a nível de Brasil? Ainda tem muita disparidade? Como é que você percebe nessa questão de pessoas egressas? Infelizmente, num país continental, usar um estado como outro de exemplo chega até a ser um pouco difícil, com um país com tantas diferenças, mas o que nós vemos hoje é um estado de Santa Catarina, até por um evento como esse, se destacando a nível nacional, servindo como exemplo para outros estados, e quero até considerar e parabenizar a todos que são envolvidos no sistema, uma vez que hoje o governo federal usa o estado de Santa Catarina como modelo, né, e agora vamos também usar a cidade de Criciúma como modelo desse diálogo entre todos os entes para um melhor sistema penitenciário. Bom, e depois que a gente conversou com o policial penal federal, a gente conversa com o Guilherme Martins, que é o diretor da penitenciária masculina de Tubarão, aqui da região. A gente já conversou outras vezes, né, Guilherme, sobre a questão do presídio de Tubarão, teve a questão das enchentes, mas o Guilherme também foi um dos palestrantes aqui dessa ação que aconteceu na SIC. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o assunto que você falou, né, e que isso se aplica não somente a Tubarão, mas também aqui à nossa região.
Em primeiro lugar, boa tarde, né? Agora presencialmente, né? Em primeiro lugar, eu gostaria também de agradecer e verificar a sensibilidade da doutora Débora, assim como a da doutora Hilda, do Conselho da Comunidade, em convidar todo o sistema prisional a participar e principalmente nos dar voz, subindo no palco. Eu costumo dizer que a gente não veio aqui para dar uma palestra, a gente veio aqui para partilhar esses momentos com todos, mas realmente eu acho que é um momento ímpar nós termos essa participação e essa liberdade para partilhar com todos aqui esses dias, né? Na minha fala ontem eu passei que na balança da justiça ela está ligada à questão do castigo e da culpa. E eu vejo que na questão do sistema prisional, a nossa balança ela é pautada justamente no tema desse congresso. A nossa balança ela é pautada nos direitos e nos deveres. E essa balança, ela, assim como na balança da justiça, ela tem que estar muito equilibrada. A gente não pode só priorizar direitos, assim como a gente também não pode só cobrar deveres. Então a gente tem que equilibrar isso, seja na questão da educação, seja na questão do labor, seja na questão religiosa, e cobrar deles aqueles deveres que são obrigações para que quando eles voltarem para a sociedade eles possam voltar melhores do que quando ingressaram no sistema prisional. Certo. E como é que está esse trabalho em específico lá na cidade de Tubarão? Então, na verdade, as unidades prisionais de Tubarão, o complexo, ele segue os preceitos da Secretaria de Administração Prisional. Isso não é diferente também nas outras unidades do Estado, como aqui nas unidades de Criciúma. Todo o trabalho pautado, como eu mencionei, na educação, seja nos projetos de alfabetização, de nivelamento, de educação, de ensino profissionalizante, seja nas questões dos trabalhos, onde os presos aprendem uma profissão, onde eles recebem um salário mínimo para exercer esses trabalhos, seja nas questões religiosas, onde a gente tem essa proximidade, né, com os entes religiosos, independente do credo e religião, todos vêm para dentro da unidade para que realmente a gente possa forjar nos internos essa questão cívica, essa questão social, para que quando voltem para a sociedade, voltem pessoas melhores, né? Então tá certo, muito obrigada. Guilherme Martins, mais uma vez conversando com a gente aqui no programa, ele que é o diretor da Penitenciária Masculina de Tubarão, falando um pouquinho sobre a palestra que ele fez aqui nessa ação. A gente conversou também com o policial penal federal que veio lá de Brasília, com a juíza Débora Zanini, falando um pouquinho desse evento que aconteceu nessa quarta e quinta-feira aqui na sede da SIC.